Estamos aqui celebrando um Salvador que está vivo. Ele está vivo de fato. Para aprender. Estamos aqui celebrando um Salvador que está vivo. Ele está vivo de fato. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, porque esse é o nosso Salvador, um Salvador vivo. Eu acho isso tão bonito porque o mundo tem muitos mártires. Muitos mártires. E Jesus Cristo não é um mártir. Ele está vivo. Todos os mártires têm tumbas e as tumbas têm os seus restos mortais. Não existem restos mortais de Jesus porque Ele está vivo. Ele está vivo de fato. Vamos pegar. Vamos pegar de fato. A gente está entrando aí, terceira rodada da nossa série e última hoje aqui. Se você não teve a oportunidade de participar com a gente, essa é a terceira rodada, a terceira parte da nossa série. Se você não teve a oportunidade de participar com a gente das outras duas, vai nas redes sociais da igreja, qualquer lugar que você procurar aí, Batista BCBN, ou então faz um hashtag lá no YouTube, BCBN, você vai achar as outras duas partes da nossa série. A gente está fazendo uma caminhada no Evangelho de João, é o quarto dos escritos no Novo Testamento, que conta a história de Jesus Cristo aqui nessa terra. João conta a história não de um ponto de vista de alguém qualquer, de alguém para quem a história foi contada, mas ele conta a história de um ponto de vista de alguém que estava lá. A suma do que João diz é o seguinte: o que eu vi e o que eu ouvi, é isso que eu conto para vocês. O que eu vi, ninguém me contou não. O que eu vi e o que eu ouvi, é isso que eu conto para vocês. Não que os outros evangelhos tenham menos valor, muito pelo contrário, tem valor exatamente igual, mas os outros, as histórias foram contadas para eles. Pensamentos foram lembrados para eles. E lições foram relembradas. Eles pegaram ideias baseadas em um outro pensamento. Que a gente viu, a primeira semana a gente comentou, dos evangelhos que partem de uma mesma fonte, que a gente tem um nomezinho chato e difícil chamado sinóticos. Se você gosta do pezinho, sinópticos. Você pode falar, se você não lembrar de nada, você vai embora e fala, lembra quais são os evangelhos sinópticos? Já vai parecer assim, até que é uma coisa de teólogo, né? Mas João não faz isso. Ele conta aquilo que ele viu. Ele diz exatamente aquilo que ele viu. Nós começamos a nossa história lá pelo final do livro, onde João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos. Ele realizou onde? Na presença dos seus discípulos. Não foi escondido, os discípulos estavam lá. Muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mais uma vez, esse livro que João está dizendo aqui não é a Bíblia. Ele está falando do livro que ele está escrevendo, é o livro material dele, que não estão registrados nesse livro. Estes foram escritos. Uma lista que João traz de 7 sinais, 7 milagres, né, que ele destaca como parte do ministério de Jesus. Ele diz: esses foram escritos para que vocês façam o quê? Creiam. Creia o quê? Que Jesus é o Cristo. Ele é um profeta? Não, ele é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. E se vocês, depois de crerem, vocês crendo, façam o quê? Tenham vida no seu nome. A proposta de João é essa. Isso é o que ele fala. Depois de ele escrever todas essas coisas, ele diz: eu escrevi isso aí para que vocês possam crer. Para que vocês possam crer. Isso foi o que fez João crer. Isso é importante para a gente. As coisas que ele viu, as coisas que ele ouviu, foi o que fez com que ele tivesse fé em Jesus Cristo. Eu poderia dizer para você que, muito provavelmente, pode repetir isso comigo? Muito provavelmente. Mas muito provavelmente mesmo, você sabe muito mais a respeito de Jesus do que os discípulos sabiam, até eles serem testemunhas da ressurreição. Não importa qual seja o seu nível de conhecimento bíblico. Não importa se você cresceu em ambiente de igreja, não importa se você é estudioso da Bíblia, não importa se você nem faz ideia do que o cristianismo fala a respeito. Muito provavelmente, você sabe muito mais a respeito de Jesus do que todos os discípulos sabiam, até eles se tornarem testemunhas da ressurreição de Jesus. O
tempo inteiro a gente percebe que eles estão na dúvida. Por exemplo, um pouquinho antes da festa da Páscoa, o texto de João capítulo 13, o texto diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Você escuta essa expressão, você sabe do que Jesus está falando. Ele vai deixar esse mundo e vai para o Pai. O que ele vai fazer? Vai morrer. Os discípulos estão perdidos, eles não estão entendendo isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João vai começar a contar aí pra gente uma história que é a história da última oportunidade que eles tiveram com Jesus de comerem juntos. O próximo verso diz o seguinte: estava sendo servido o jantar. O jantar, isso aí é o que a gente conhece como a ceia. A última ceia, a gente tem quadros pintados da última ceia. E o problema é que quando a gente pensa na ceia no formato da igreja. Você consegue até ver os diáconos parados assim. É assim que o diácono fica, né? Parado, não olha nem pro lado. Próxima vez que eles servirem a ceia, eles vão lembrar que eu estou fazendo isso, né? Era um jantar. Um jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado quantas coisas? Todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus. E estava voltando. Jesus sabia. Quando João escreve esse material, ele também já sabia disso. Quando ele escreve o material. Quando essa coisa aconteceu, quando esse jantar estava sendo servido, João era aquele que estava lá sentado, reclinado, nos ombros do Senhor. Naquela hora ele não sabia disso. Mas naquela hora ele era um adolescente, ele não tinha 20 anos de idade. E agora, quando ele está escrevendo esse texto, ele é um velho. De mais de 70 anos de idade. Com toda a experiência que ele passou, viveu, e ele diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Mas imaginem vocês, os discípulos, eles estão ali naquela situação, jantando com Jesus, e Jesus começa com a história: não, porque eu vou voltar para o Pai, porque eu vim do Pai, que eu vim do... Isso, que é isso que está acontecendo? Que história é essa? Nós estamos imaginando que esse Jesus é o que vai nos livrar do Império Romano? Porque, diga-se de passagem, o cara fala muito bem. Ele é versado, ele sabe várias línguas, ele conhece todas as coisas, ninguém fala como ele fala. Ele é a pessoa que nós estamos aguardando, que vai nos tirar de debaixo das garras deste império. Um dos discípulos de Jesus, aliás, o apelido dele era esse, o Zelote, porque ele era de um partido político chamado Zelote, Simão. Um desses discípulos, ele estava, imagine você, que você vota no partido que você vota, e tem as crenças que você tem na política que você tem, e você percebe alguém que pode ser aquela pessoa, fala: esse é meu candidato, esse é meu candidato, e você faz todos aqueles símbolos, né, e carrega todos aqueles números, né, que a gente carrega dos partidos políticos, e faz todas aquelas coisas mirabolantes que gente que defende com unhas e dentes um partido político faz. Simão estava ali com Jesus. Ele, achamos o nosso. Esse vai mudar a história do nosso país. Do gigante adormecido vai se tornar melhor. Agora nós vamos fazer Israel great again, né? Estou voltando para Deus. Os discípulos, eles estavam confusos. O que está acontecendo com aquele que nós estávamos imaginando que seria o nosso livramento, aquele que vai trazer para nós todas as coisas que nós esperávamos? Mas, para a surpresa deles, Jesus está ali com eles, eles comem juntos. Daí a pouco Jesus tira a capa dele, enrola uma toalha em volta dele mesmo e se abaixa aos pés dos discípulos, que a essa altura ainda continuavam sujos. Naquela região, naquela ocasião, no primeiro século, a tradição era o seguinte: quando você chegava numa casa, e as casas tinham escravos, os ricos pelo menos, tinham escravos, e os escravos tinham escalão. Tem escravo que toma conta da cozinha, que é cozinheiro, mas tem escravo que cuida dos animais. Tem escravo que recebe as visitas na porta, mas tem escravo debaixo do escalão, que é aquele que vai lavar os pés da sua visita.
E o escravo de mais baixo escalão ainda é o que vai tirar as sandálias dos pés daquela visita. Aliás, é por causa disso, se você conhece a Bíblia, você lembra da história de João Batista, quando Jesus vai ser batizado, e João Batista fala: eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Porque esse era o serviço do escravo de mais baixo escalão. Um tira a sandália, mas talvez a gente pensa só na poeira que tinha naquele lugar, nas estradas que tinha naquele lugar, mas se você pensa na poeira que tinha naquele lugar, nas estradas que tinha naquele lugar, naqueles mesmos lugares, naquela mesma poeira andavam animais. E os animais, quando andam, eles não têm a mesma educação que você tem. Eles fazem as suas necessidades onde eles estão passando. Então, junto com aquelas poeiras, tinha algumas outras coisas que iam nos pés das visitas. E de repente eles estão ali para jantar, mas ninguém entre os discípulos lavou os pés uns dos outros. E Jesus abaixa e faz o serviço do escravo de mais baixo escalão. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala: não. O meu não, o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus fala para ele: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Pedro fala: não, nesse caso, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo então, porque eu quero ser seu, eu quero estar contigo. E eles não entendem, eles estão confusos. Como isso nós estamos pensando que Ele é nosso libertador, Ele está vindo fazer para nós serviço de escravo do mais baixo escalão. Jesus dá toda uma lição para eles. A história continua. Jesus prediz que Judas vai trair, que Pedro vai negar, que o galo vai cantar. E você fala: essa é a pior conjugação verbal que eu já vi até hoje. Falei também, mas pelo menos ela rima. Judas vai trair, Pedro vai negar, o galo vai cantar. Ele conta todas essas histórias, porque os discípulos estavam ali nessa confusão, Jesus dizendo: eu vou para o Pai, vou voltar para o Pai. Não, Jesus, você não vai para lugar nenhum não, para onde você for nós vamos também. E Jesus fala com ele: não, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele: não, se você morrer eu morro também. Os discípulos falam, e Jesus anuncia essas coisas aí. Jesus anuncia essas coisas. O capítulo muda, e o próximo capítulo começa dizendo assim, quando eles estão confusos, e você talvez conheça esse texto: não se perturbe o coração de vocês. O que eles fazem? O quê? Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês. E o texto continua: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Mas aí vem uma informação de Jesus, que ele fala: vocês o quê? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem, eles estão confusos. Jesus fala: eu estou indo para um lugar, eu vou para lá tem muita coisa boa, eu vou chegar lá e vou preparar para vocês aposentos, lugares para vocês, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé então diz assim: Senhor, Tomé, aquele mesmo que a gente conhece na história, na rua, a gente fala a respeito de Tomé, uma frase: eu sou igual São Tomé. Pode falar. Tem que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Todo mundo conhece. Eu sou igual São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Tomé diz o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Que Jesus falou com ele: você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Tomé fala: não. Pode parar com isso aí. Pode parar com isso aí, porque a gente não sabe nem para onde é que você está indo. Como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai saber o caminho? A próxima parte da história é o texto, de novo, daquele: não importa quanto tempo, se você tem 5 minutos que você resolveu olhar alguma coisa a respeito da Bíblia, ou se você tem 50 anos que você estuda ferventemente a palavra de Deus. A próxima coisa que acontece nessa história todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O que nem todo mundo sabe é que essa próxima coisa que acontece na história é uma resposta de Jesus a essa palavra. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não sabe para onde eu vou e não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E eu queria dizer para você um pensamento bom para você poder manter aqui. Os maiores questionamentos humanos, eles geram as melhores respostas de Deus.
O questionamento de Tomé ali não é um questionamento de dúvida. A gente vai ver daqui a pouco por que a gente fala essa história de eu sou igual ao seu Tomé, eu tenho que ver para crer. Aquele questionamento de Tomé é um questionamento honesto. Senhor, eu não sei nem para onde o Senhor vai. Como eu posso saber esse caminho? Não tem nada de anormal no questionamento dele, não. O que a verdade é que acontece é que muitas vezes, em muitos lugares da nossa vida, nós temos questionamentos honestos que causam para nós dificuldades nas nossas vidas, e a gente tem vergonha de chegar diante do nosso mestre, do nosso Senhor, e dizer: pera aí, pode parar, para tudo, para o seu discurso, eu não estou sabendo isso aí não, eu não estou entendendo isso aí não. Porque quando a gente fizer isso, com os maiores questionamentos que nós tivemos, Deus vai gerar para nós as melhores respostas que Ele tem. E a melhor resposta que Deus tem para a humanidade é Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas está vivo. Ele está vivo de fato. Aquele que morreu, mas está vivo. Ele está vivo de fato. Jesus continua dizendo então no texto: se vocês realmente me conhecessem, eles estão andando com ele. Mais ou menos 3 anos já agora, nessa altura do campeonato. Eles estão andando juntos. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora, vocês o conhecem. Ele está falando do Pai. Vocês conhecem o Pai e têm visto. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e já basta. Olha como é que eles estão confusos. Se mostrar pra gente o Pai, nós vamos entender a história. Se a gente é só o fio da meada, se mostrar pra gente o Pai, a gente entende toda essa coisa que o Senhor está falando. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? E aí Jesus fala uma coisa, que o que ele está falando por trás dessas letras que estão ali estão dizendo o seguinte: eu sou Deus. Ele falou: quem vê o Pai, quem me vê o Pai. Nós somos a mesma pessoa, nós somos o mesmo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, Filipe, mostra o Pai? Eles não estão entendendo. Eles estão confusos. Você já reparou que em muitas áreas, em muitos lugares, em muitos momentos da nossa vida, a gente está confuso? Senhor, como é que vai ser esse negócio? Senhor, como é que vai ser essa resposta? Eu imaginava que eu estava andando de acordo com o que o Senhor queria, mas de repente eu estou me vendo num momento estranho. No caso dos discípulos, eles estão dizendo: nós estamos nos vendo perdendo a nossa esperança. Perdendo a nossa esperança. A história continua. Judas trai, Pedro nega, o galo canta. A conjugação ficou melhor agora, né? O texto que a gente começou dizendo dizia que, dizia que Satanás já tinha induzido Judas a trair. Durante o momento que eles estão jantando juntos, ceando juntos, Jesus revela que alguém haveria de trair, ele dá todas as dicas, ele fala com Judas: vai e faz o que você tem que fazer depressa. Judas sai, os discípulos pensam que Judas talvez tivesse ido comprar alguma coisa para eles poderem comer, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Ele trai Pedro, que está seguindo Jesus de longe, enquanto Jesus está sendo preso. Nega. Pedro estava se aquecendo. Outros evangelhos contam essa história para a gente com tanto detalhe. Pedro estava se aquecendo numa fogueira, junto com um monte de gente, e o texto bíblico diz para a gente porque a época era fria, era inverno, e ele estava se aquecendo numa fogueira, e de repente alguém olha para ele e fala assim: você é um deles, cara. Você se veste como eles. E Pedro fala: não, nem conheço esse homem. Outra pessoa fala dele: você é um deles, você age como eles. Fala: não, nem conheço. Na última vez ele fica revoltado e falou: não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. O galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. Eu imagino que talvez enquanto ele estava ali no pátio da residência de um homem famoso, que muito provavelmente ele olhava e via as coisas que estavam acontecendo, porque Jesus estava passando por um momento de um julgamento, talvez os piores julgamentos que já teve na história, um julgamento que não era julgamento porque ele já estava aos olhos daquelas pessoas condenado. Na corte da opinião pública, ele já estava condenado. E no final das contas ele vai para a cruz, ele carrega a cruz, eles chicoteiam,
pendura Jesus na cruz. E não tinha muitas pessoas que foram com ele ali. Os discípulos, praticamente todos abandonaram. Praticamente todos abandonaram. Não tinha muita gente ali. Algumas pessoas em especial estavam em volta da cruz de Jesus, aos pés da cruz de Jesus, os discípulos confusos, pensando: nós perdemos aquele que era a nossa esperança. E quando pula lá já para o capítulo 19 do livro de João, o texto diz o seguinte: Jesus pendurado na cruz, já quase na hora da morte, o texto diz para a gente: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Eu acho isso tão importante. Sua mãe, a irmã dela, Maria, que era mulher de Cleopas, e Maria Madalena, as três Marias, né? Elas estavam ali. E quando Jesus viu, o texto diz, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, essa é uma frase de João, você vai achá-la no Evangelho de João quase o tempo inteiro. João tem uma particularidade, ele não menciona em lugar nenhum o nome da mãe de Jesus, que você sabe, eu também sei, que é Maria. Ele não menciona o seu próprio nome, ele diz isso aí, ele dá essa referência, o discípulo a quem Jesus amava. Jesus disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu na sua família. Praticamente todo mundo, todos os discípulos abandonaram Jesus, mas João estava ali. João estava ali aos pés da cruz de Jesus. João estava ali. Ninguém contou para João essa história. Ele estava lá aos pés da cruz. Ele viu. Ele testemunhou. Aos pés da cruz, ele testemunha. Eu acho uma coisa importante que enquanto ele estava lá, Jesus fala que está com sede, e o Evangelho de João diz que eles deram para ele vinagre. Os outros evangelhos contam uma história um pouquinho diferente. Eu acho interessante quando Marcos fala que eles deram para ele uma mistura de vinho com mirra. E mirra é uma coisa que aparentemente seguiu Jesus pela vida inteira, porque se você lembra da história do Natal, se você lembra da história do nascimento de Jesus, uns poucos anos depois que Jesus nasce, embora de vez em quando nos desenhos a gente vê isso aí misturado, mas Jesus recebe uma visita de uns magos que vieram do Oriente, e eles levam para ele 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E agora para Jesus na cruz eles dão para ele uma mistura de vinho com mirra. E não é só para mim, é para todo ser humano. Cheiro tem um poder enorme de fazer as nossas mentes viajar no tempo, sim ou não? A gente sente um cheiro e você lembra de uma história, você lembra de uma situação, você lembra do lugar, e eu fico imaginando Maria ali aos pés da cruz, sentindo o cheiro de mirra e lembrando do nascimento do seu filho, que nasce de forma miraculosa. Eu acho tão bonito que os textos que narram o nascimento de Jesus contam que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Ela guardava tudo aquilo no seu coração. Os magos que foram, os pastores que visitaram, que contaram uma história para ela, que eles tinham visto uma estrela, que aquela estrela guiaram-os até ali, até chegar naquele lugar. Eles encontram aquele menino, que anjos tinham dito para eles: vocês vão lá, vocês vão encontrar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E Maria lembra todas aquelas coisas, ela guarda aquilo no seu coração, e de repente ela está aos pés da cruz do seu filho. E muito provavelmente aquele cheiro no ar a fez lembrar de toda a história que ela tinha. João conta que Jesus dá um brado e ele grita as palavras talvez mais importantes para todos nós. Jesus diz: está consumado. O que eu vim aqui para fazer, eu fiz. Eu terminei de fazer tudo aquilo que eu vim aqui para fazer. Os discípulos confusos, os discípulos perdidos, todos eles estavam, e Jesus está dizendo: está consumado, está consumado. Jesus diz isso, a Bíblia não nos conta mais histórias, mas eu posso dizer para você que muito provavelmente outras pessoas também gritaram: está consumado. A Bíblia não diz isso, eu não posso afirmar para você, porque se a Bíblia não me diz, mas eu acredito que muito provavelmente outras pessoas disseram: está consumado. Os discípulos disseram: está consumado. Acabou
Acabou. O que nós esperávamos que seria o nosso Salvador está ali morto, pendurado numa cruz. Acabou a nossa história. Acabou a nossa expectativa. A Bíblia não conta isso pra gente, mas muito provavelmente eles disseram isso. Aliás, uns dias depois, alguns discípulos estão andando a caminho de um vilarejo chamado Emaús, e o que eles falam no encontro maravilhoso que eles têm com Jesus é: você é o único forasteiro aqui nesse lugar que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém. Mataram aquele que nós críamos, que era a nossa esperança. Os discípulos provavelmente disseram: está consumado. Os romanos, que crucificaram Jesus a pedido dos judeus, provavelmente também disseram: está consumado. Acabou toda essa ladainha, acabou toda essa coisa, acabou todo esse movimento que esse tal Jesus estava levantando, causando tumulto, causando problema, nos colocando em dificuldade. Acabou, está consumado. Matamos ele, acabou. Maria talvez tenha dito também: está consumado. Tudo aquilo que os anjos disseram para ela, profetizaram para ela, toda a expectativa que ela teve de vida, todas as coisas que ela viu, acabou. Acabou. O meu filho está ali morto, pendurado nessa cruz. Acabou. Talvez os religiosos judeus que queriam que Jesus morresse, eles disseram a mesma coisa: acabou. Acabou. Acabou, está consumado. A gente não tem mais problemas. Livramos do nosso problema, porque ele está morto. Porque ele está morto. Os discípulos continuavam confusos. Continuavam confusos. Jesus morre, eles tiram ele daquela cruz, colocam no sepulcro novo, presente, de Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos é aquele mesmo sujeito que Jesus encontra em uma ocasião, lá no início do Evangelho de João. Eles sepultam Jesus. Passa um dia, passa outro dia. E depois de 3 dias, o texto diz pra gente, muda o capítulo, a história continua. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vou falar uma coisa para vocês. Essa pedra na entrada do sepulcro, alguns historiadores dizem que o que era provável, pela característica do sepulcro de Jesus, que era uma pedra de umas 400 toneladas. Não é uma pessoa sozinha para poder ali mexer. Algo muito maravilhoso ou muito sinistro tem que ter acontecido. Maria está confusa. A pedra foi removida. Então ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Essa história você já sabe quem é esse discípulo. É João mesmo que está escrevendo. E ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Eu e você sabemos o que aconteceu. Eu e você sabemos o que aconteceu. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está mais lá naquele sepulcro. É por isso que o sepulcro está vazio. Mas eles não sabem, eles estão confusos, eles estão perdidos, eles ainda não entenderam. Os discípulos correm. Um sai correndo e João diz: um correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro chega e entra de vez. O verso 8 do capítulo 20 diz o seguinte: o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro também entrou, que Pedro entra, e João agora chega, ele tem coragem, ele entra no sepulcro. O que Pedro vê é os lençóis onde Jesus tinha sido enrolado, estão caídos ali, o lenço que estava debaixo da cabeça dele está ali também, mas não tem corpo. E eles não sabem o que aconteceu. Com bobos, né? Você sabe o que aconteceu. Eles não sabem o que aconteceu. Eu e você sabemos que ele está vivo. Ele está vivo de fato. Mas João acrescenta uma coisa que é interessante. Ele viu e creu. Ele creu nas palavras que Jesus tinha dito: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar.
Eu vou ressuscitar. O verso 9 desse capítulo dá uma explicação pra gente e o texto aparece entre parênteses pra gente. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles não tinham entendido isso ainda. Olha que coisa, né? Eles não tinham entendido isso ainda. A parte que acontece na história logo depois disso aí é uma das partes que mais me chama a atenção nessa história da ressurreição de Jesus. Os discípulos vão embora. Maria Madalena continua lá, chorando. E de repente ela vê dentro do sepulcro 2 anjos, um sentado à cabeceira e o outro no lugar onde estava a cabeça de Jesus. Um ao pé e o outro ao lugar onde estava a cabeça de Jesus. E eles falam que ele não está ali mais. Ela não entende. E de repente ela está chorando e Jesus mesmo aparece para ela. E fala com ela assim, mulher, por que você está triste? E ela fala, pensando que Jesus era o jardineiro, ela fala assim, tiraram o meu Senhor daqui, levaram o corpo dele e eu não sei onde o puseram. Se o Senhor sabe onde colocaram, me fala. Aí acontece uma coisa das mais lindas nessa história. Jesus fala com ela, eu acho bonito isso, não dá pra gente poder ver isso aí simplesmente lendo de bobeira. Você tem que ler com um pouco mais de detalhe. Jesus fala com ela, Maria, e de repente ela entende, reconhece a voz dele, reconhece o nome dele e volta para ele e fala, o texto de João fala exatamente isso, Rabone, em aramaico, que era o linguajar que eles conversavam no dia a dia. Pausa. E deixa eu te falar um negócio. Os textos originais contam pra gente a história direitinho do que estava acontecendo. Jesus e os discípulos dele viviam num lugar que era multilíngua. Você sabe direitinho o que é viver num lugar que é multilíngua. Você fala uma língua aqui, você fala outra língua ali, tem hora que você conversa com alguém de um jeito, daí a pouco você dando a falar uma coisa numa língua que a pessoa não sabe, desculpa, eu esqueci, mistura de línguas. A coisa que estava acontecendo. Os discípulos, o vilarejo onde eles moravam, eles falavam aramaico. Um dialeto do hebraico, a língua formal era o hebraico, mas naquele lugar eles falavam também a língua romana, falavam grego e um monte de coisas. E o que os textos originais diz pra gente que Jesus conversou com Maria, a princípio ele conversou com ela em hebraico, a língua formal, e ela não entendeu, e de repente ele fala o nome dela igual eles falavam no vilarejo dela, e ela entende. Vou dizer pra vocês, meu nome é uma coisa mais complicada, quase um palavrão, 10 vezes, né? Flammarion. Só tem 2 pessoas que me chamam de Flammarion. Minha esposa quando está brava comigo e minha mãe quando brigava quando era criança. Mas esses dias eu andei com a senhora francesa. Meu nome é nome francês. Francês. Você tem que falar com biquinho. E essa senhora parou e falou comigo assim, gostei do seu nome. E quando ela falou que gostou do meu nome, eu parei para poder olhar. Ela foi e falou assim, no francês perfeito, igual os meus pais falam. Eu sei o que falo isso. Flammarion. Ela falou, se você é francês, você sabe exatamente como é que fala isso. Flammarion. Pode falar, não, você falar isso não. Flammarion. Se alguém fala o seu nome igual os seus pais falam, você fala, essa pessoa me conhece, porque aqui eles chamam de Flammarion. Alguém que fala o seu nome igual os seus pais, essa pessoa me conhece. Quando Jesus chama Maria, pelo nome que eles se chamavam, no vilarejo ela entende. Esse é alguém íntimo de mim. Jesus fala com ela, ei, espera aí. Não me abraça ainda não, porque eu tenho que ir para o meu pai. E eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fui glorificado. E vai lá e conta isso para os discípulos. Maria vai e conta para os discípulos. Eles não acreditaram nela. Mas quando chega a tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, os discípulos estão reunidos, e a Bíblia conta isso para a gente de uma forma tão detalhada, que eles estavam a portas fechadas porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estão a portas fechadas, Jesus entra e cumprimenta de uma forma muito especial e fala com eles, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Eles estão todos espantados. Eles têm um tempo ali legal, imagina aquele silêncio desconfortável. Gente, o que está acontecendo aqui? Será que a gente tomou alguma coisa que está fazendo a gente ficar alucinando? Que fumaça era? Não tinha nada disso não. O que vocês estavam fumando? Não, ninguém estava fazendo nada. O que vocês estavam fazendo? O que a gente está vendo? Nós não bebemos nada diferente, nós não experimentamos nada diferente. Que alucinação é essa que a gente está tendo? Os discípulos ficam ali de forma desconfortável.
Quando chega na semana seguinte, no primeiro dia de novo, eles estão lá reunidos outra vez, e dessa vez o texto diz, Tomé estava ali com eles. Na primeira vez Tomé não estava lá, e os discípulos falaram para ele, Tomé, cara, você não sabe o que aconteceu, você não sabe, Jesus esteve aqui com a gente, nós comemos junto, não creio. Daí que você conhece o Tomé que não crê. Eu só creio se eu vi com os meus olhos, ó pleonasmo, que até errado de comer. Eu só creio se eu vi as mãos dele no lugar onde bateram aqueles pregos, se eu vi o lado que eles furaram com a lança, porque eu não creio, porque eu vi ele morto, eu sei que ele morreu. Mas os discípulos estão dizendo para ele está vivo! Ele está vivo de fato. Eu não creio. O texto continua dizendo o seguinte, que apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse outra vez, paz seja com vocês. É por isso que a gente se cumprimenta com a paz, por causa disso, porque esse é um cumprimento típico de Jesus. Paz seja com vocês. E sem perder tempo, a narrativa de João pelo menos diz o seguinte, que ele fala com Tomé, Tomé, coloque aqui do meu lado. Ele diz, né? Coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos e estenda a mão e coloque do meu lado. Tomé, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Tomé dá um brado, né? Senhor meu, Deus meu. E Jesus fala com ele, Tomé, agora porque você está vendo, só porque você está vendo que você crê, feliz ou mais do que feliz, a expressão que a gente tem na Bíblia, é bem-aventurado, né? Mais do que feliz, são aqueles que não viram e creram. Nós estamos entre esses, amados. Você não viu Jesus fisicamente, você não andou com ele fisicamente, mas você creu, aleluia. Aleluia. Muitos outros no passado não viram Jesus fisicamente, não estiveram com ele, mas creram. Uma pessoa que eu gosto muito, o nome dele é Andy Stanley, ele tem um pensamento que é interessante. Andy Stanley diz o seguinte, se alguém é capaz de prever a própria morte, dizer que vai ressuscitar e consegue fazer isso, no mínimo, vale a pena você prestar atenção no que ele diz. No mínimo, vale a pena você prestar atenção naquilo que ele diz. E queridos, Jesus diz muitas coisas. Jesus diz muitas coisas. E as coisas que ele diz, e a obediência às coisas que ele diz, crer na palavra, essa é a obra de Deus. E Jesus diz isso, ele declara isso de uma forma muito enfática, que a obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus? Assim, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. E esse é Jesus. A obra de Deus é crer. Jesus está vivo. A cruz está vazia. E a tumba também está vazia. As promessas de Jesus, as promessas que viria o Salvador foram cumpridas. Os sinais que ele fez apontando para ele a cruz está vazia. Jesus não está mais sofrendo por alguém, nem por mim, nem por você. Ele sofreu tudo aquilo que ele tinha que sofrer. Ele morreu a morte que ele tinha que morrer, mas agora ele está vivo. Ele está vivo. E a palavra que ele deu para Tomé é a palavra que ele dá para mim e para você. A palavra que ele dá é o seguinte: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. E o que ele diz para os discípulos é o seguinte: se vocês não conseguem crer em mim, só porque vocês vão crer em mim, creiam porque eu faço as mesmas coisas que Deus, só Deus é capaz de fazer. Só Deus é capaz de fazer. E eu termino aqui onde a gente começou, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês o quê? Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que vocês crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. Vocês crendo, tenham vida em seu nome. Um dos maiores erros que alguém pode cometer, um dos maiores erros que alguém pode ser deixado a levar, é imaginar que Jesus veio para dar sentido à vida. A gente até canta isso, tem cânticos das igrejas que diz isso, que Jesus veio para dar sentido à vida. Jesus não veio para dar sentido à vida.
Jesus é a vida. Ele é a vida. Só existe vida em Jesus. E só existe vida quando você crê em Jesus. Porque isso aqui é só uma coisa temporária. Só uma coisa temporária. Mas o que João conta e diz, a gente escreveu essas coisas, eu escrevi essas coisas, para que vocês creiam que Jesus de fato é o Messias, que era a promessa de Deus, e que você crendo, você tem a vida eterna. Que você crendo, você tem a vida eterna. Jesus é aquele que veio para poder abrir um caminho onde não tinha caminho, no meio do deserto. Jesus é aquele que veio dar luz quando o mundo vivia em trevas, e o mundo que nós vivemos hoje continua em trevas, e alguém sem Jesus continua andando nas trevas. Ele veio para ser luz na escuridão. Esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. Esse é quem o nosso Deus é. E Ele fez isso tudo. Jesus fez isso tudo para que eu e você possamos crer. Possamos crer que a obra, que o trabalho, que de fato a vida de Jesus, que não está mais na morte, está vivo. Ele está vivo. De fato te convença a crer que Ele é o Filho de Deus, que veio para te dar vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Amém, queridos? Amém. O nosso Salvador está vivo. Ele está vivo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez.